Sakamoto, vamos para mais uma entrevista aqui com o tema da CPI. A gente vai mudar agora a pauta para a CPMI do dia 8 de janeiro. E aí, convocado pela CPI para prestar depoimento, o general Augusto Heleno entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo para poder faltar à sessão marcada para amanhã. A decisão caiu para o ministro Cristiano Zanin. Você já está vendo aí o Rogério Corrêa, que é deputado federal, vai falar conosco. Ele está no aeroporto de Belo Horizonte. Deputado, bem-vindo. A defesa do militar justifica que há uma confusão na convocação do general, né? Para embasar esse argumento, os advogados chegaram a escrever que os pedidos de depoimento têm tom de acusação e o correto seria tratar o general como investigado, mas ele foi convocado na categoria de testemunha. Como é que o senhor vê esse pedido da defesa, que também ali solicitou que, se ele for obrigado a comparecer, fique em silêncio, né? Pode ser mais um a comparecer, mas não falar. Boa noite para o senhor. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. É um prazer estar aqui no UOL com vocês. Olha, agora ficou com o Zanin a análise do habeas corpus do general Heleno. Por enquanto, apenas 2 ministros do Supremo deixaram com que os nossos convocados não fossem à CPMI, desse razão na totalidade ao que eles pediram no habeas corpus, que ele não ia à CPMI. Foi o caso do Mendonça e, antes deles, o Nunes Marques. Então, os dois são terrivelmente bolsonaristas, tiveram essa visão de liberar as testemunhas para que ela não fizesse depoimento. Foi muito ruim, porque nós perdemos 2 depoimentos importantes. Da Marília, essa Marília é aquela que, ainda no segundo turno das eleições, ela fez aquela lista para que foi entregue ao Anderson Torres para que as cidades onde tinha muito voto do presidente Lula no Nordeste fosse feita uma rigorosa vigilância da Polícia Rodoviária Federal, diminuindo, portanto, os votos. E depois o Crivellati, que é também um ajudante de ordem do Bolsonaro. Os demais ministros entendem que quem vai como testemunha não precisa e não pode formar crime contra ele próprio mesmo, como testemunha. Não pode formar contra ele os crimes, né, que são imputados. Então, que eles têm o direito de ficar calados. Esperamos que amanhã o general Heleno vá, portanto, não seja permitido a ele não ir. E, ao mesmo tempo, esperamos que ele fale. Deputado, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui. Obrigado por estar participando do All News. Bem, o general Heleno foi um dos assessores mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, né? Assessor, ele é um general, é claro, né? Tinha uma ascendência, inclusive, hierárquica sobre o presidente nesse sentido, e tinha muitos contatos, né? No comando militar, na reserva. E diante da delação do tenente-coronel Mauro Cid, em que houve uma comunicação para os então comandantes das Forças Armadas sobre a possibilidade exatamente de um golpe, né, de dar um golpe, o comandante da Marinha teria se colocado a favor. O que o senhor espera que o general Heleno possa ajudar? Porque provavelmente ele estava nessa reunião com o presidente, né? Afinal, ele era um assessor, né, ele comandava a segurança, a casa militar, né, do governo, assim. O que o senhor acha que ele poderia, se ele resolvesse falar, é claro, o que ele poderia esclarecer? Ele com certeza iria esclarecer quem foram os artífices, os principais comandantes da tentativa de golpe. E ele está incluído lá, junto com Braga Neto, a gente não tem dúvida disso. Veja o que ele disse, né? Uma saída que ele estava no Palácio Planalto, estava lá com o presidente Jair Bolsonaro, disse: desculpa, eu estou no aeroporto. Mas ele saiu de lá dizendo claramente que era para as pessoas não perderem a esperança, foi frase dele. Ou seja, mantenham-se firmes nas portas dos quartéis, porque algo novo pode vir. Também o Braga Neto agiu dessa forma. Então, eles estavam nessa articulação para tentar convencer as Forças Armadas, em sua maioria, a atuar no sentido de invalidar o processo eleitoral. Eu não tenho dúvida que, se ele falar e falar a verdade, ele vai contribuir para dizer que havia, sim, uma especulação. Eu lembro ainda, nós vamos lembrar isso ele amanhã,
o que estava no celular do Mauro Cid com o coronel Lawande, que era também próximo a eles, e o Lawande pedia muito para que se consolidasse o golpe. E, num determinado momento, ele fala, olha, eu sei, tenho notícia de que o general Heleno esteve com o presidente Bolsonaro. E, por isso, as coisas passam a dar esperança. As coisas vão melhorar. Isso é o Lawande falando com o Mauro Cid. Então, é óbvio que o general Heleno era um dos que era escutado no sentido do golpe. A mesma coisa Braga Neto que nós vamos ouvir. Agora, essa reunião em si que o Mauro Cid falou, estava o almirante, né, e esse almirante, também nós vamos ter que ouvir, disse claramente que era favorável e colocaria as tropas, né, a favor dessa possibilidade de golpe. Então, Sakamoto, a CPMI ela entra agora no período de verificar quem foram os artífices, quem é que tramou, quem é que realmente queria que esse golpe acontecesse, e deram guarida na porta dos quartéis e depois nos atos violentos. Pois é, o Mauro Cid ele tem dado elementos novos, é claro que tem que tudo ser comprovado, também há um pedido para que as investigações e que os parlamentares que fazem parte aí da CPMI tenham acesso, né, ao conteúdo dessa delação. O senhor acredita que isso vai ser importante? Vai dar tempo, por exemplo, né, de concluir essa investigação com essas novas informações que estão pintando agora, deputado? Vai dar tempo, porque quem pediu a CPMI pediu não para 120 dias, mas para 180. Então o tiro no pé foi dobrado. Nós temos até novembro, sem que a CPI precise de ser alterada, sem que ela precise ser prorrogada. O prazo dela são 180 dias, não termina em novembro. Então vai dar tempo de escutar esses que eu digo que são os comandantes do golpe, até para que isso fique claro. Porque não cabe a CPI agora, a CPMI, ver quem foi que quebrou, etc. Isso o Supremo está vendo. O fundamental agora é que a gente veja mesmo e tenha uma opinião política sobre o que foi, como é que se deu e quem participou e quem seria realmente ajudado com esse processo que eles tentaram no dia 8 de janeiro, culminou no 8 de janeiro. Então, acho que dá tempo sim.